Olá, pessoal. Eu estou aqui de volta. Vou trazer para vocês aqui, sobre a revisão da vida toda, uma reportagem ou uma entrevista que foi feita hoje no Fórum Café, um programa que tem no YouTube de um canal grande, chama-se Fórum TV Fórum Café, com mais de 770 mil inscritos. Né? Canal grande, que tem uma repercussão muito boa, e hoje eles fizeram uma entrevista aí, numa parte dela, foi uma live de 3 horas e meia, mais ou menos, mas teve uma parte que eles falam da revisão da vida toda. E Fernando Castilho, que é um estudioso de Previdência Social, falou sobre revisão da vida toda. E falou até de uma carta que eles fizeram ali, uma carta meio exagerada, né? Puxando um pouco da bola do presidente Lula, né? Dizendo que ele é homem injustiçado. Eu não vejo por aí. Acho que ele exagerou um pouquinho na carta, mas a colocação dele em todos os pontos está perfeita dentro de tudo que a gente vem falando, né? O que aconteceu com a revisão da vida toda, ponto a ponto, desde o início até agora, que nós ganhamos no STJ, que nós ganhamos no STF, por 2 votações, por a maioria simples, né? 6-5, e aí se inventou de trazer essas 2 ADIs que não tem nada a ver com a revisão da vida toda e desqualificar o tema 1102. Mas eu não vou falar muito, porque o vídeo é longo, tem 23 minutos, então eu peço para vocês que assistam aí, ele incompleto, vale a pena assistir a fala do Fernando Castilho, que é muito eloquente, está muito dentro parecido com o que o Eduardo, nosso amigo, fala. Então assistam aí, eu me despeço de vocês aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado, fiquem com Deus, ótima semana a todos. Oi, Fernando, bom dia. Bom dia, Mauro. Bom dia a todo mundo aí do Fórum Café. Vamos falar um pouquinho hoje sobre um assunto que parece indigesto, né? Não só para o governo, como para a mídia hegemônica, né? E até a mídia de esquerda. Então, Bom, obrigado por ter aceito o convite, Fernando, nessa segunda-feira. Esse tema, ele tem tudo a ver com o atual momento, né? Que é o momento de ataque à Previdência Social. O que é esta história? Explica para nós, de revisão da vida toda. Bom, primeiro, né? Até parece que é combinado, né? Porque essa conversa aqui nossa agora vem justamente na sequência, na esteira da entrevista com o Breno Altman, né? Isso. Tem muito a ver com isso. Eu queria começar com uma provocação, né? Imagine que você depositou parte do seu salário todos os meses durante décadas na caderneta de poupança de um banco. Agora, imagine que, ao sacar o dinheiro, o banco lhe paga somente a metade do que você depositou. Para onde foi seu dinheiro? Você acha isso justo? Essa é a provocação inicial que eu faço, né? Porque a revisão da vida toda é parecida com isso, né? Eu usei uma metáfora. Aposentados que contribuíram com o INSS desde a década de 70, né, estão tendo seu braço decepado, né? Estão sendo tolhidos naquilo que eles teriam direito, né? Por quê? Porque o INSS considerou que, para cálculo de aposentadoria, somente as contribuições após 1994 seriam consideradas. Então, quem trabalhou antes de 1994, né, perdeu essas contribuições para o cálculo. Na verdade, isso aconteceu em 1999, durante o governo Fernando Henrique, uma reforma da Previdência que ele fez. Mas o Congresso, quando julgou essa reforma da Previdência, estipulou que o aposentado teria direito à melhor regra, né, que é a regra de transição, né? Então, ninguém seria prejudicado. Então, veja que o aposentado que teve seu direito assegurado, né, após 1994, e que teve as maiores contribuições após 1994, que é a maioria, esse foi beneficiado. Agora, aqueles que
ao começar seu trabalho, né? Pessoas se formaram em faculdade, começaram a trabalhar e começaram a ganhar bons salários antes de 94, esses foram prejudicados, porque o que acontece ao longo do tempo, né? Com crise financeira, com inflação alta, altíssima, né? O valor dos salários foi diminuindo. Eu acho que todo mundo se lembra do engenheiro que virou suco, por exemplo, né? Aconteceu muito isso. A pessoa trabalhava, ganhava um bom dinheiro, era engenheiro, e o próprio mercado de trabalho acabou expulsando essas pessoas, né? Essas pessoas passaram a ganhar menos. Então, o que aconteceu? Um resumo do que aconteceu, né? Em 2020, os aposentados que foram prejudicados, eles entraram com ação no STJ e venceram por unanimidade. Mas o INSS não se conformou e entrou com recurso no STF. No STF, novamente, os aposentados venceram por 6-5 em dezembro de 2022. Foi 6-5, foi apertado, né? E em abril de 2023, houve o acórdão, né? Foi publicado o acórdão. Então, a decisão sobre a revisão da vida toda já foi julgada, né? Os aposentados já venceram, né? Mas o que aconteceu? O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente, né, do STF, ele segurou isso, né, até entrarem 2 ministros novos, que é o Zanin e o Flávio Dino, né, para desenterrar 2 ADIs, né, ações diretas de inconstitucionalidade, que estavam adormecidas desde 1999, 25 anos atrás, e que não tem nada a ver com a revisão da vida toda. Eles aproveitaram essas 2 ADIs para estipular um tal de efeito cogente. O que é o efeito cogente? O efeito dessas ADIs mandaria no processo da revisão da vida toda, que é um processo totalmente diferente, né? Baseados em quê? Baseados numa pressão do governo, né? E aí eu remeto ao que o Breno falou, né? De Haddad, de Tebet, né? Para que o STF anulasse essa vitória, anulasse a sentença que eles mesmos proferiram em 2022. Por quê? Porque ninguém sabe de onde que saíram esses números, né? Mas eles apresentaram ao STF valores da ordem de 480 bilhões que custaria a revisão da vida toda. Isso quebraria o INSS, a Previdência, e até o país, né? Então, eu acho que seria uma atitude responsável do governo, né, pressionar o STF para anular essa sentença, né? Só que esses valores, eles são fictícios. Ninguém se preocupou em verificar ao certo quais são esses valores, né? A não ser o IEPREV, que é um Instituto de Estudos Previdenciários, né, que encomendou um estudo independente de auditores economistas, né? E esse estudo constatou que o custo total da revisão da vida toda, pasme, Mauro, pasme, é somente 3,1 bilhões em 10 anos, ou seja, 310 milhões por ano, e não 480 bilhões, como foi apresentado ao STF. Então, aí cai por terra essa alegação que se a revisão da vida toda prosseguisse, né, ia quebrar o país, ia quebrar o INSS. Cai por terra, né? E agora nós estamos nesse impasse, né, porque as ADIs foram aprovadas pelo STF e eles querem, através das ADIs, fazer um remeleixo aí, uma coisa totalmente ilegal, né, de cancelar a vitória, cancelar o mérito, né, o que causa insegurança jurídica muito grande, né, e que causa também uma revolta muito grande entre os aposentados.
porque esses aposentados que estão requerendo a revisão da vida toda, né, não estão requerendo para trocar de carro, fazer viagens para a Europa. Não, esse pessoal é que ganha salário mínimo. É gente que recebia, no passado, um bom salário, antes de 94, e o salário foi diminuindo com o tempo, né, a ponto de se aposentar com um salário mínimo apenas, que é insuficiente para aluguel, para alimentação, né, para remédio, tá certo? Aí eu lembro uma coisa que você falou, Mauro, no começo do programa, né? Mais ou menos isso, né? Um governo que se propôs a incluir o pobre no orçamento, né? Mas está tirando o pobre do orçamento. Essa é a situação que está acontecendo agora. Você, Fernando, como é que você vê? Porque nós estamos, é o que você falou. A gente viveu em outros, por exemplo, o Chile. Quando a Previdência Social foi liquidada no Chile, nós tivemos um processo de suicídios em massa dos aposentados, né? Porque simplesmente as pessoas não têm como viver. Não têm como viver. Você acha que, junta essa decisão do STF, junta essa ofensiva que os bancos estão fazendo contra a Previdência, a gente corre risco de ter um cenário assim aqui no Brasil? A gente corre o risco de implodir a Previdência Social, né? Corre esse risco que você está falando e também de implodir a Previdência Social na medida em que ela perde a credibilidade, ela perde a sua importância. Na medida que as pessoas mais jovens começam a achar que não vale a pena pagar a Previdência no mês, né? Vale a pena ser empreendedor e contratar uma previdência privada, por exemplo, né? E a gente não sabe se esse é o objetivo realmente, né? Está por trás de tudo esse objetivo de implodir a Previdência Social, né? A Previdência Social, pelo que vem sendo alegado, né, por quem quer cortar BPC e tudo mais, é que ela é deficitária, né? Na verdade, ela não é. Todos os estudos mostram que não, né? Ela é superavitária, ela tem saúde financeira, né? É só se aprofundar nesse campo que a gente vai ver isso aí, né? Agora, a pressão do mercado é muito forte, a pressão da Faria Lima é muito forte, né? Nós temos um ministro que procura agradar o mercado, agradar a Faria Lima, né? Talvez pensando que isso vai dar votos para ele, né? E ao contrário, né? Ele está perdendo votos de 102 mil aposentados, que são os que estão nessa ação, né? E seus familiares e seus amigos, né? Porque isso aí, 102 mil, facilmente a gente pode extrapolar para o número de 1 milhão de pessoas, né? Que podem ser eleitores também. O cenário, portanto, pode ficar dramático, o cenário, então. O cenário pode ficar muito, muito dramático até por causa da insegurança jurídica que isso está trazendo para o próprio STF, né? E tem outra coisa, né? O INSS, ele é criado para quê? Ele é criado para amparar o segurado, o aposentado. Mas o que o INSS faz na prática? Né? Ele trata o aposentado como inimigo. Tanto é que o recordista de ações no STF é o INSS. Né? Então, em vez de amparar o segurado, né, ele vê o segurado como um inimigo, algo que está prejudicando ele. Então, aí ele deixa de pagar direito, ele comete erros em cálculos, tem uma série de coisas que tem processos no STF. Né? Agora, eu queria destacar, Mauro, a mesma coisa, né? Assim como o mercado é inimigo do aposentado, é inimigo da revisão da vida toda, né? A grande mídia também, né? A grande mídia, ela tem trabalhado muito fortemente para que os benefícios sejam cortados, a equivalência do salário mínimo com a inflação seja cortada, né? O BPC, né? Por quê? O capitalismo funciona da seguinte forma, né? O capitalismo, ele suga o trabalhador,
né, enquanto ele está vendendo a força de trabalho. Né? Quando ele atinge uma certa idade, que é a hora que ele deveria parar e curtir a família, passear, viajar, descansar, fazer tudo aquilo que ele não pôde fazer enquanto ele trabalhava, né, o capitalismo expulsa essa força de trabalho. O capitalismo expulsa, porque ele vai cuspir, né, o bagaço. Ele chupou até o fim o trabalhador, depois ele vai cuspir o bagaço. Por isso que querem cortar os benefícios do aposentado. Né? E a mídia não leva isso em conta, ela não divulga, não fala nada sobre isso, pelo contrário, né? Ela defende que se corte. Né? E a gente entende também que a própria esquerda não está dando bola para isso. Né? A própria esquerda parece que vê o aposentado como o novo negro do mundo, né? O novo negro do Brasil. É aquele que vai ser discriminado, porque nós enviamos e-mails para todos os parlamentares de esquerda, não houve sequer uma resposta, né? E nós também tentamos entrevistas com vários canais progressistas, né? E eu tenho que fazer justiça ao Luiz Nassif, que fez algumas matérias, né? E agora fórum também, né? Toda vez que eu falo com o Rovai dá um espaço para escrever artigos e tudo mais, né? E você, Mauro, agora, né? Antes disso, ninguém mais. Ninguém quer saber dos aposentados. O Mário Xavier vem aqui, pelo jeito ele também conhece o assunto, dizendo o STJ e STF aprovaram a revisão de toda a vida e o governo federal, a AGU, né, Advocacia Geral da União, e a maior parte do próprio STF se negaram a reconhecer e pagar o que é direito dos 102 mil aposentados com ações de revisão da vida toda. Né? Tá aí. Isso aí. Exatamente isso. Né? Então, o que a gente está fazendo agora? Né? A gente está tentando criar uma visibilidade, né? Porque não estão dando visibilidade para a gente. Esse canal tem grande visibilidade, né? Então, eu agradeço muito. Mas eu queria ver, Mauro, se seria possível que eu lesse uma carta. Né? A gente redigiu uma carta, ela é endereçada ao presidente Lula, né? Mas, na realidade, ela é para que as pessoas tomem conhecimento do que está acontecendo, né? A gente consiga alguma visibilidade e, quem sabe, chegar no presidente Lula para sensibilizá-lo. Vamos encerrar, então, essa conversa, esse encontro, essa entrevista com o Fernando Castilho, com a leitura da carta que foi enviada, então, ao presidente Lula. Fala, Fernando. Bom, o título é Carta Aberta dos Aposentados da Revisão da Vida Toda ao presidente Lula. Senhor presidente Lula, o senhor, por inúmeras vezes, demonstrou que sabe o que é passar fome, e por isso seu governo está especialmente empenhado em garantir que todos os brasileiros tenham ao menos 3 refeições ao dia. Porém, o senhor realmente sabe o que é estar aposentado, com mãos que se tornaram rudes pelo esforço, com costas que se curvaram sob o peso dos anos e com dores que se tornaram nossas companheiras constantes após trabalhar por 50, 60 anos, recebendo como aposentadoria apenas um salário mínimo ou pouco mais? Somos um grupo de cerca de 102 mil aposentados que trabalharam durante décadas, alimentando o sonho de que um dia, quando nossa força de trabalho se exaurisse, teríamos direito a uma aposentadoria que nos garantisse não a troca anual de carro, viagens internacionais ou outros luxos, algo que já ficou muito distante no nosso horizonte, mas pelo menos as 3 refeições diárias que precisamos para continuar a sobreviver. Senhor presidente Lula, o senhor sofreu grandes injustiças na vida, desde que teve que se meter num pau de arara e chegar a São Paulo enfrentando todo tipo de discriminação e adversidades. Por quantas vezes o senhor foi discriminado por ser um operário nordestino? Pois bem, nós aposentados nos sentimos também discriminados, porque uma grande parte de nossos direitos foi cortada quando fomos lesados pelo INSS, que não considerou nossas contribuições anteriores a 1994. Contribuímos durante mais de 20 anos numa época em que recebíamos salários mais altos,
o que nos garantiria, pela média, uma aposentadoria mais segura. Como esses mais de 20 anos não foram computados, sentimos como se tivéssemos um braço decepado. Senhor presidente Lula, o senhor sabe que é ser preso injustamente sem provas. Não se deu por vencido, conquistou novamente o direito de caminhar com a cabeça erguida. Nós também sabemos que é injustiça, e por isso não nos demos por vencidos e ingressamos com uma ação no STJ chamada de revisão da vida toda. O tribunal, por unanimidade, reconheceu o nosso direito. O INSS, ignorando seu erro, recorreu ao STF, que nos garantiu nova vitória em 2022 por 6-5. Portanto, entendemos que a Suprema Corte deste país corrigiu a injustiça. O senhor percebe o quanto, assim como o senhor, fomos resilientes? Porém, a alegria durou pouco. O STF, munido de uma informação falsa, de que a revisão da vida toda acarretaria um rombo financeiro da ordem de 480 bilhões de reais, utilizou de um artifício para anular a sua própria decisão de 2022. Chegou ao cúmulo de aguardar a entrada de 2 novos ministros para desenterrar 2 ADIs de 1999 para utilizá-las contra nós. Assim como o senhor recusou a indignidade de voltar para casa com uma humilhante tornozeleira, recusamos também essa humilhante injustiça. Uma auditoria de alto nível foi contratada pelo IEPREV, Instituto de Estudos Previdenciários, para verificar o real impacto financeiro à União. E pasme, senhor presidente, os 480 bilhões de reais são uma falácia. Ou, como afirmou o ministro da Previdência, Carlos Lupe, em entrevista, trata-se de um chutômetro. Os números verdadeiros são da ordem de apenas 3,1 bilhões de reais a serem despendidos em 10 anos. Portanto, anular a revisão da vida toda agora deixa de ser uma preocupação atuária para passar a ser algum tipo de punição. Como afirmou recentemente o ministro Barroso, quem insiste em ações no STF é oportunista. Senhor presidente Lula, pode não parecer, mas nós aposentados representamos também, grosso modo, um programa social, na medida em que movimentamos a economia e muitos de nós, mesmo recebendo tão pouco, somos arrimos de família. Por isso merecemos respeito. Disso tudo que foi exposto, destacamos as consequências caso o mérito a nosso favor seja julgado e com o acordo publicado seja anulado. Será cometida em plena gestão de um governo voltado para os mais pobres uma das maiores injustiças já cometidas contra o grupo vulnerável, invisibilizado e ignorado de que se tem notícia em nosso país. O STF, ao ignorar a Constituição, as próprias jurisprudências e seu próprio regimento interno, cria para si um enorme problema para todos os futuros julgamentos da Corte, uma imensa insegurança jurídica. Teremos que continuar a fazer bicos para complementar nossa renda até que um dia já não haja forças para isso, contrariando o artigo 5º da Constituição. Senhor presidente Lula, queremos afirmar e reafirmar que o que buscamos não é piedade nem esmolas, mas sim tão somente o reconhecimento do nosso direito. Queremos nosso braço decepado de volta. Por isso, senhor presidente Lula, dadas as nossas limitações por sermos um pequeno grupo de apenas 102 mil pessoas, vulnerável, invisibilizado pela grande mídia e tratado como desprezível pelo mercado financeiro, através dessa carta, recorremos ao Senhor, nosso grande exemplo de triunfo contra todas as injustiças já sofridas. Que nosso direito seja preservado. Isso aí. Está aí a carta. Aqui, deixa-me ver aqui, o Arthur Ramalho, ótima carta, lindo texto. Depois, quem mais aqui? A Marta Diniz Barbosa, carta excelente, parabéns, Fernando. Quem mais? A Marilanova Silvério, sou aposentado, Marilanova, desculpa, e votei no Lula. Espero, dentro de alguns dias, não vir a público e dizer que me arrependo de ter dado esse voto. O Mário Xavier, que já tinha escrito aqui, esta carta aberta expressa com precisão e detalhes a situação dos aposentados e lesados pelo INSS, e o presidente Lula precisa dar atenção urgente ao tema 1101, na verdade 1102, ele corrigiu logo depois, do STF determinar o pagamento pelo INSS. Legal. Fernando, muito obrigado pela tua presença, estamos juntos e vamos seguir acompanhando esse assunto, sem dúvida nenhuma. Um grande abraço, boa semana para ti, Fernando. Eu agradeço, Mauro, agradeço a sua sensibilidade, a oportunidade de dar voz a gente, né?
a visibilidade que está nos dando, e agradeço aos ouvintes, aos internautas que estão participando. Muito obrigado. Um abraço, boa semana. Agir com Caco é o nosso lema. Segurança e futuro, esse é o tema. Aposentados felizes, com muito pra contar. No canal do Caco, vem se informar. Planeje seu amanhã, não deixe pra Deus.